que quiserem adicionar ao grupo também, pessoal das empresas, tá? Sinta-se à vontade para procurar a gente ali naquele e-mail que a gente manda o convite da reunião, que a gente pode estar também estendendo o convite aos parceiros de TI de vocês, porque é fundamental a participação deles, porque eles que de fato vão fazer aí a construção da solução tecnológica que vocês vão estar utilizando, tá? A gente pode também, né, mediante solicitação daí da empresa que quiser, passar o vídeo dessas reuniões. A gente tem gravado todas as reuniões, a gente pode passar também o vídeo das reuniões aí, para quem entrar no projeto agora, se ambientar e se situar aí, para saber no ponto que estamos aí até agora, tá bom? Então fica dado esse primeiro recado aí, tá ok? Então, pessoal, eu vou passar aí a palavra para o pessoal das empresas aí, se puderem ir já apresentando o modelo do documento que utilizam hoje, que a gente vai fazer aqui um bate-bola, o pessoal do Fisco, os colegas que entraram aí, vão pontuar também aí com a gente os aspectos mais relevantes que a gente vai aí utilizar como balizador para a construção do nosso novo documento, tá? Então, vou passar a palavra ao Marcelo primeiro. Marcelo, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Godoy, boa tarde a todos. Na verdade, Godoy, só para avisar, assim, eu acho que seria bastante importante vocês compartilharem essa gravação das duas reuniões anteriores mesmo, porque eu acho que o pessoal, tem algumas pessoas do meu setor que estão entrando, que eu convidei agora, tá? Seria importante também essas pessoas ouvirem essas gravações, né, para ver o que foi discutido nas reuniões anteriores. A gente não conseguiu concluir, Godoy, um modelo. A gente precisaria de mais essa reunião aí. Eu não sei se o pessoal chegou, o Bosco, né, você falou, né, se vocês chegaram a desenhar algum modelo. Eu não sei como é que vocês estão tocando isso. É que a gente não conseguiu, como grupo, de, de condomínio predial, digamos assim, de shoppings, a gente chegar a um consenso de como seria esse documento. E a gente queria ver o que vocês estão pensando, mostrar para a gente poder entender, se for possível. Boa tarde. Estão me Boa ouvindo? tarde, Bosco. Tá. Eu sou aqui o CEO do Grupo Easy, tá? Eu tenho um conhecimento, vamos dizer assim, contábil, tá? Eu sou contabilista e nós temos um ERP que atende shopping centers, tá? Esse ERP é um sistema totalmente integrado e ele é um sistema de compliance, tá? Então, todas as informações são estruturadas tecnicamente, e isso facilita bastante aí qualquer, vamos dizer assim, ajustes tributários e fiscais, tá? Nós aí, ao longo aí desse um ano e pouco, aí, um ano e meio, a gente vem acompanhando, tá, a reforma tributária e, ao nosso ver, aquilo que enxergamos que era possível já colocar no RP, isso já foi liberado, tá? E também, vamos dizer assim, né, pensamos em um modelo de documento dentro da nossa visão, tá, de como seria este documento, como seria este controle, tá, que seria, vamos dizer assim, implementado pelo órgão gestor. Tá? Isso é a nossa visão. Esse documento, eu estava incerto aí se eu ia participar ou não hoje, porque eu tinha outro compromisso. Eu antecipei esse documento para o Antônio Carlos. Tá? Eu não sei se ele pode compartilhar essa ideia, esse documento, que assim a gente passa a analisar um pouco mais de como nós estamos enxergando, como seria feito isso. Mas também cabe, antes de se falar condomínio, né, ou seja, entrar propriamente no documento fiscal, entendermos o que é condomínio. Tá?
Então, para muita gente, condomínio é uma coisa padrão, normal, né? Mas existe uma classificação do condomínio que eu enxergo, né? Então, eu entendo que existe um condomínio de fato. O que é um condomínio de fato? É aquele que foi estruturado conforme a Lei 4591 de 64. Esse condomínio de fato, tá? Ele tem todas as regras, tá? De como vai ser esse empreendimento, tá? E nessas regras nasce lá a NB, né? A norma brasileira onde é apurado as metragens, área comum, área privativa e frações ideais. Então, esse 99% do condomínio, tá? Eles estão baseados nesta lei, tá? Então, você tem os residenciais e os comerciais, tá? Sendo que, neste caso, eles passam a ter uma convenção, tá? Então, essa convenção é levada a registro, né? E no registro de imóveis, onde todas as regras de estrutura desse empreendimento, né, tá previsto dentro dessa convenção. Bom, a natureza do empreendimento. Então, você tem, como condomínio edilício, seria de acordo com a própria lei, né, ou seja, os próprios condomínios, né, com frações ideais. Você tem os multiproprietários, que também é um condomínio edilício, porém, ele é subdividido, tá? A unidade em proprietários, né? Cada unidade, você tem N proprietários, no caso do exemplo dos hotéis, tá? Que, para quem foi lá para Gramado, deve estar familiarizado aí com esse tipo de situação. Os multicondomínios, tá? Que são vários condomínios dentro do mesmo conglomerado, tá? São várias torres, né? Então, tudo isso, se ele foi feito dentro das regras da 4591, tá? Eu, particularmente, eu não vejo nenhum gargalo, tá? Em termos de prestação de conta, né? Amarrando isso com a reforma. Porque quando você fala em condomínio, você está falando em unidade. Se você fala em unidade, você está... E agora passa a ter um controle pelo CIB, tá? Então, vai ficar fácil, tá? Neste caso. Agora você tem o condomínio de direito, tá? Esse condomínio de direito, eu entendo que são os prós de vir. Então, você tem lá um shopping, um exemplo, né? Como eu disse, um shopping, foi construído uma única unidade, tá? Ele não foi designado para venda na planta, tá? Ele é o único proprietário. E aí tem a parte das lojas, que nasce o rateio dessas lojas. Neste caso, tá? Só vai ter um único CIB, que é o CIB do shopping, entendo eu, tá? Então, para cada loja dentro do shopping, teria que ser o CIB 1A, 1B, 1C, aí por diante, tá? A amarração dessas lojas. Que também você encontra as seguintes situações, eles podem ser residencial e comercial. Em algumas situações, vão ter convenções, tá? Porque aquele empreendimento, ele nasceu de acordo com a 4591, porém, tá? Ele pertence a um conglomerado onde você tem uma única unidade que é subdividida. Então, você passa a ter um subcondomínio, né? Nesse caso. E outros casos que o documento é um regulamento interno, é uma declaratória, é um estatuto. Então, você passa a enxergar esse tipo de coisa. Bom, diante disso, tá? Como traduzir tudo isso para um único documento? Tá? Nós estudamos aqui e verificamos que
primeiro, tá? Fazer na previsão orçamentária, como é que vai ser feito, tá? Então, eu enxergo que tem que fazer vamos dizer assim, um plano, tá, padrão orçamentário, tá? Eu entendo, tá, que deve nascer que nem a Receita Federal, tem um plano referencial contábil, tá? Então, no caso, eu entendo um plano referencial orçamentário, que aí você padroniza as linguagens, tá? Então, a partir desse momento, cada verba você consegue estabelecer né, a utilização, ou seja, como orçar isso. No meu sistema, tá, o meu plano orçamentário, ou seja, o meu módulo de plano orçamentário, que eu já entreguei para os nossos clientes, lá já consegue fazer a previsão já com IBS e CBS. Então, ele já tem, tá, o valor lá, ou seja, o seu próprio plano, onde ele classifica, tá, cada verba de acordo se é atividade econômica, se é despesa, se é empréstimo, se é receita, tá? Ele consegue classificar isso dentro do nosso próprio sistema, tá? E atribuir isso, tá, a uma classificação do CST. Aí você vai falar, mas eu não... É uma verba? É uma verba. Mas dentro dessa verba eu tenho N fornecedores que vão estar lá me fornecendo o serviço ou o produto. Não tem problema. Como é uma previsão, tá? Eu consigo ser mais assertivo, tá? Dentro desta previsão, tá? Definindo esse plano orçamentário, definindo essa classificação, eu consigo fazer a previsão. A previsão, na nossa visão, tá, é o quê? Ele é um adiantamento por conta de condomínio. Hoje, né, nós vamos dizer assim, enxergamos que já é uma despesa. Muitos contabilizam, tá, o boleto do condomínio como uma despesa condominial. Mas, na verdade, ele não é. Ele é um adiantamento por conta de despesa. Então, neste momento aqui, tá, é onde nasce um documento que eu chamo de nota de débito. Eu estaria apresentando essa nota de débito, previsão por previsão da verba orçamentária com os CST, tá? E o valor. Esse total da previsão eu vou ratear de acordo com o CRD ou a fração ideal, de qual é o valor que vai ser pago como adiantamento de condomínio. Eu vou compartilhar aqui, Bosco, eu acho que é exatamente isso que você está falando agora, tá? Tá. Mas foi interessante essa visão que você deu até agora, porque é o seguinte, isso a gente, esse modelo aí de documento e de trabalho que você mostrou, é mais ou menos o que a gente costuma implementar em documentos fiscais, né, de operações de fornecimento continuado, né, igual a gente tem de energia elétrica, de telecomunicações, de água e saneamento, né, e agora de vocês também, dessa ideia de você categorizar o tipo do fornecimento, você associar isso com o CST, com a classificação tributária, tá? Eu vou compartilhar aqui, mas aí você pode falar, tá? Mas é importante, tá, pessoal, vocês das empresas, é o seguinte, a gente tem que construir o documento aqui que vai servir para todo mundo do setor. Então, assim, as empresas têm que vir isso como um consenso de vocês, das empresas. Todo mundo tem que analisar, tem que observar e tem que criticar, tá? A gente até sugere que vocês das empresas, né, vocês possam fazer reuniões aí, somente vocês, sem a gente do fisco, para vocês colocarem as ideias, debater e virem para a gente com um entendimento, assim, mais ou menos uniforme do setor, tá?
eu vou compartilhar minha tela aqui, só um minutinho, por favor. Aqui. Tá, é esse mesmo. Esse mesmo, né? Tá, esse documento ele foi feito aí há um ano atrás, logo que saiu a reforma, a gente começou a se debruçar em cima e tentar enxergar exatamente como as mudanças iam implicar dentro do nosso sistema. E o que a gente enxergou como, vamos dizer assim, para eu ter a informação para atender a necessidade do órgão gestor, tá? E nós enxergamos que essas informações vão ser pedidas. Eu não sei se vai ou não, mas nós aqui já se precaveu. Isso é muito assim, é muito aderente ao modelo que a gente faz. Tem que ter os dados do condomínio, né? Esse primeiro Isso. quadro aqui. Ter os dados do empreendimento, do proprietário, dados da administradora e os dados do imóvel, né? Isso. Isso eu acho que deve ter em todos os documentos das empresas do setor, não acredito que seja novidade para ninguém, tá? Aí, tá, esse tipo de bem imóvel aqui, a gente tem um trabalho também que já foi iniciado lá na nota fiscal de alienação de bens imóveis. A gente pode até aproveitar o trabalho dos colegas lá para trazer para cá, para ficar com a codificação igual, tá? Tá. Então, o número do CIB também, a gente tem lá a integração lá com a nota de alienação de bens imóveis, tá? E controle interno, sei todas as empresas vão ter alguma coisa com controle próprio, tá? E isso aqui, ó, o Bosco, é mais ou menos o que a gente tem aqui. A gente tem para os outros documentos o código de classificação do item, tá? A gente tem a classificação do item e tem uma classificação tributária, que é essa aqui, tá? A classificação tributária vai determinar se incide imposto ou não, né? Qual que é a alíquota, se tem alguma isenção fiscal, algum benefício fiscal, alguma redução de alíquota. Trata da parte tributária. E o Sim. código de classificação do item trata da parte do negócio, né? A gente trabalhou recentemente com o setor de água e saneamento. Então, é um fornecimento de água, é um serviço que eu vou realizar, que é um serviço extra, por exemplo, uma religação, uma segunda via de conta, é um serviço de tratamento de esgoto, né? Então, cuida da parte do negócio, né? Que isso aí é importante muito para as empresas, né? Para fazer a categorização correta. E essa classificação do negócio pode estar aderente, claro, à classificação tributária, né? Fazendo um deparo aí para determinar a tributação do item, mas é mais ou menos isso mesmo, tá? Aí, se quiser explicar mais aqui agora para baixo, Augusto. Só para reforçar aqui, esse código é aquilo que eu sugeri aí no início da minha conversa, que seria um plano orçamentário, estruturar ele de uma forma mais técnica, tá? Porque como o condomínio, tá, não tem aquela personalidade jurídica, tá? E muitos deles não seguem vamos dizer assim, um controle mais técnico, tá? Fica meio em termos de análise, fica um pouco desestruturado. Então, a ideia seria nascer um plano padrão. Aí, esse plano padrão, né, o cliente usa ou não, tá? Mas na hora dele remeter a informação, teria que fazer via Depara, não sei, tá? Que nem tem da Receita Federal. Isso é a minha visão como contador tá? Nós aqui já temos a solução para o nosso caso, tá? Então, aqui dentro do Grupo ISA, a gente já tem essa solução. A descrição, tá? Também vem de acordo, né? Aí vem a classificação da NBS e da tabela, tá tudo bonitinho. Aí, logo embaixo, esse em amarelo, tá churado, o que eu enxerguei? Eu fiz a previsão, claro que está tudo misturado, o ClassTib, né? O CST, está tudo misturado, e aqui foi feito um resumo na parte de baixo, onde está sendo totalizado por ClassTib. Então, você vê que ele ficou
organizado aqui bonitinho. E você vê que oscilou aí, IBS e CBS, alguns têm, outros não têm, exatamente por causa disso, porque na hora que foi feita a previsão, enxergou que aquele mão de obra é imune, não tem. Então, logo, não vai ter na previsão aqui a chamada desse dinheiro. A preocupação maior é não gerar custo para o condômino, tá desnecessário. Chamar um dinheiro que não vai efetivamente ser utilizado. Aí foi feito isso, tá? Beleza. Você vê que a nota de débito está de acordo com um coeficiente que está lá no comecinho da planilha, que a gente chamou de CRD ou fração ideal, tá? Então, esse valor resumido aqui seria o valor que estaria indo para no boleto, anexo a essa nota de débito. Então, emite o boleto, pendura essa nota de débito e vai para o lojista ou condômino, quem for, efetuar o pagamento. Tá ótimo. É isso Tá? mesmo. Eu acho que isso aqui é um excelente início, tá? Eu vou, de alguma maneira, vou compartilhar isso com todos aqui, tá? Para que as empresas possam levar para casa, para avaliar isso também. Eu quero mostrar uma outra coisa aqui para vocês, quer ver? Aqui, ó, esse código do item que você mostrou, tá? É mais ou menos isso aqui que a gente tem, quer ver? Isso aqui, ó, é o nosso portal da nota fiscal de comunicação, tá? Tá lá? Então, na nota de comunicação, essa conta de telefone aí, de internet, que todos nós recebemos aí, né, em casa e tal, né? Então, nesse documento que a gente recebe, esse código de item que você falou, é mais ou menos isso aqui. Você tá vendo que tem uma estruturada aqui, ó. Então, Sim. tem aqui esse grupo de assinatura, ó, assinatura de serviço de telefonia, assinatura de serviço de internet, né, serviço de TV por assinatura, comunicação multimídia, né? Aí tem outro grupo aqui, habilitação de serviços. Então, quando ele vai lançar um item na nota fiscal de comunicação, nessa conta de telefone que a gente recebe aí, conta de internet, ele lança o item, categorizando o item em um desses códigos de itens aqui, tá? Isso aqui, ó, pessoal, para vocês terem acesso aqui, você põe no Google, ó, portal NFCom, tá? Aí vai vir aqui o portal da Cefaz Virtual do Rio Grande do Sul, tá? Aí, neste portal que vai abrir, tá? Procure seguir código de itens, tá? É mais ou menos isso aí que você trouxe pra gente, ó, Bolso, tá? Perfeito. Então, tem aqui, isso aqui, pessoal, é interessante a gente salientar que não é o fisco que fornece para as empresas. Essa tabela aqui da NFCom, a de energia elétrica, a de água e saneamento, foram as empresas que fizeram reuniões entre as empresas e trouxeram isso para a gente, porque isso aqui é muito aderente ao negócio. Então, quem é o dono do negócio aí, que são as empresas, são vocês, que vão ter que falar para a gente quais são os códigos que vocês precisam ter no documento de vocês, tá? Claro. Então, é mais ou menos isso aqui, tá bom? Ok. Então, pessoal, é isso, tá? O pessoal das empresas não conseguiram trazer um documento, né, para a gente analisar. Eu acho que a gente pode utilizar isso como ponto de partida, mas é o seguinte, eu quero ver com vocês como é que a gente vai encaminhar isso. Se vocês vão fazer reuniões, a gente volta, sei lá, daqui 15 dias, vocês podem usar esse horário na agenda para fazer uma próxima reunião. Se vocês quiserem que a gente, de alguma maneira, entre em contato com as empresas, faça alguma intermediação para vocês marcarem a reunião, para vocês possam conversar. É importante que as empresas tragam para a gente um modelo inicial para a gente começar a trabalhar em cima dele. Esse modelo que o Bosco trouxe é ótimo, assim, é uma visão inicial muito boa, dá para a gente começar, mas a gente precisa do olhar de mais empresas do setor aí em cima deste modelo para que a gente possa avançar mais, tá?
Ô, Marcelo, por favor, palavra com você. Analisando aí, olhando o modelo do Bosco, aí, obrigado pela apresentação aí, Bosco. Assim, para o setor de condomínio predial não, condomínio comercial, assim, não atende. Porque eu estou vendo nesse modelo, tá? Estou vendo como se fosse as entradas, né? Os gastos que o condomínio tem, e no final ele emite um valor a cobrar do condômino. E, na verdade, nós, como condomínio comercial, a gente imagina o seguinte: eu também trabalho com uma estrutura orçamentária e cobro um valor mensal. No caso, no nosso caso aqui, nós estamos falando de shopping centers, a gente cobra um valor mensal do lojista. E a saída é muito mais importante para nós do que a entrada. Então, o que que eu estou cobrando do lojista? Não o que que eu estou gastando para montar aquele condomínio. Então, eu cobro do lojista o condomínio, que é esse condomínio que o Bosco citou aí, que é um CRD, ou um fração, e aí eu tenho várias formas de cobrar esse condomínio, e cobro, que é um condomínio que a gente chama aqui de ordinário, que é um condomínio rateado, e depois você tem uma série de outras coisas que são cobradas também dos lojistas, como energia privada, água privada, IPTU. Tem uma série de outros gastos que eu tenho que eu cobro do lojista. Então, eu estou entendendo que esse modelo do Bosco é um modelo que dá uma identificação da entrada, mas não dá uma identificação do que está efetivamente se cobrando do lojista. E eu tenho várias verbas que eu posso cobrar do lojista. Eu citei 2, 3 casos aqui, mas a gente tem mais de 50 verbas que a gente pode cobrar do lojista: internet, Mas, luz, Marcelo, água. você não acha que esse modelo do Bosco, assim, partindo desse modelo, você pode criar códigos de itens diversos e lançar quais itens forem necessários? Eu, Para Bosco, saída, Para sim. saída. para o que eu estou cobrando do lojista. É. Não sei, eu preciso discutir com o setor aí. Tem alguém do setor aí que possa dar uma opinião? Não? O Renato aí, não sei se é do setor. Agora, Marcelo, Pois não. desculpa te interromper. Com relação aos gastos, como eu disse, né, sou contabilista, então a Uhum. minha cabeça é de contabilista. Eu também Então sou contador. eu interpreto todos os fatos, né, e atos de uma forma com a visão mais técnica, tá? Eu respeito bastante a forma que é trabalhada e tudo mais, eu entendi como é feito. Mas isso também é um gargalo que vai existir, porque quando você cobra, fornece água para o teu lojista, tá? Isso, a princípio, ele não é, na minha visão, tá? Isso é o meu entendimento. Isso não é um condomínio. Isso é uma venda de serviço. Você está fornecendo um produto. Quando você vende uma internet, você está fornecendo a venda de uma internet. E assim por diante, tá? Tudo que for gasto, na minha visão, personalizada, tá? São, a gente chama, né, no mercado chama de, como é que fala? Encargos específicos, não é isso? Então, esses encargos específicos é uma interrogação para mim também. Eu não sei qual vai ser a visão do físico com relação do órgão gestor, tá? Mas eu aqui dentro do nosso estudo que nós fizemos, tá? Nossa visão foi essa. Forneceu, tá? É uma venda. Se vai ter um plus a mais ou não, tá? É outra história. Se eu estou repassando o valor real, sem problema nenhum, vai se anular. Se eu tiver alguma taxa administrativa, alguma coisa dentro daquele valor, tá? É a hora que eu estou enxergando que está vendo o serviço, tá? A venda do produto. Então, eu enxergo assim. Mas ambos dá também. Talvez a nota de débito já não entre aí, tá? Teria uma nota de venda. Eu não sei se a nota de venda vai ser aplicada, tá, para o condomínio. Não é nem nota de prestação de serviço, é nota de venda.
tá? Mas por isso, né, Bosco, que seria o ideal, seria num único documento a gente ter todas essas. Não, não é uma venda, né? Porque eu simplesmente repasso. Eu não sou vendedor de energia, eu não sou vendedor de limpeza, eu não sou vendedor de internet. Eu simplesmente coloco à disposição do lojista e repasso para ele o valor, não é uma venda. E isso, para mim, o ideal é que fosse cobrado tudo junto. Tem razão, tá? Mas eu não, realmente eu acho que isso passa a ser um gargalo, porque Ah, no meu entendimento, eu acho que se eu tiver certo dentro da minha interpretação, que eu posso estar equivocado também, tá? É, vai existir dois documentos, tá? Essa é a minha visão, né? mas imagina a seguinte situação, né, Bo? Você está falando de um condomínio residencial, pelo que eu entendi no teu exemplo. Imagina um condomínio residencial que faz o rateio de água. Aí você vai emitir uma nota de condomínio e uma nota fiscal de água, sendo que Não. é, você não é uma Quando, empresa de água. Isso faz parte do condomínio privado dele. Ele gastou dentro da unidade dele, mediu e vai cobrar. Você não pode cobrar isso aí como condomínio, ratear para todo mundo. Isso vai ser um condomínio quando é, privado. quando é um rateio de água, tá? Eu entendo que se, você tem razão, passa a ser um condomínio. No caso residencial, tá? Você tem um único ponto de entrada, tá? E depois ele é subdividido isso dentro das unidades. Nem sempre, né, Bosco? Você tem, às vezes vem uma única conta, mas você tem o rateio pelo consumo. E aí, onde é que você bota esse consumo nesse seu modelo? Isso é um exemplo, tá? A gente, no Não, shopping a não, gente são consome água, vários. energia, segurança, limpeza, a gente É, rateia tudo pro essa lojista quando é uma despesa privada, né? Você tem razão. É bem dinâmico aí o que nós estamos conversando, tá? São questões de visão, tá? Por exemplo, se você tem um empreendimento que tem uma subestação e ele vende energia para o shopping, ele está vendendo para o shopping, né? Então, Mas é diferente, é diferente. Não, eu então, entendi, mas é tá? diferente, não é? Existe várias situações, né? Então, é isso que também deu uma interrogação aqui para nós. Tá? Nossa visão vai depender muito de cada empreendimento, como ele está trabalhando e como ele pode, vamos dizer assim, ficar claro para o órgão gestor a forma que ele está trabalhando, que aquele documento está correto, que ele está emitindo. Na minha visão, é essa. É difícil você pegar e trazer toda essa, como eu disse, né? Você tem aí o condomínio de fato e de direito. Tá? Cada um deles tem uma estrutura diferente, né? Então, você tem condomínio que tem CNPJ de associação, você tem condomínio que tem CNPJ de um edifício edilício, mas ele não é edilício, né? Então, Esse é outro problema que nós enfrentamos hoje em dia, essa questão do é, CNPJ, que aí você não libera para a gente o CNPJ, a gente não consegue administrar corretamente, porque é, às vezes um local, você tem um endereço, tem uma torre e tem um shopping, a torre é administrada por um, o shopping é administrado por outro, e a gente não consegue ter um CNPJ porque não consegue separar essas despesas. Esse é é, outro problema que nós temos também no setor, e eu acho que muita exato. gente deve ter isso também, né? Esse que é o problema, porque imaginar em um documento único, eu confesso que eu não consigo. Mas também, né, Bosco, a gente vinha aqui fazer uma nota fiscal de condomínio e eu ter que emitir mais umas 10 notas de serviço, também fica um negócio, então não faz sentido. Então vamos emitir só nota de serviço. Vamos emitir 10 notas de serviço, já está pronta a nota de serviço, porque se quer para padronizar, padroniza tudo num documento só. Eu acho que a gente está na terceira reunião, estamos só começando. Acho que a gente vai poder é, é, Sim, é, conversar, discutir mais e convergir para que a gente possa ter um documento único que contemple o setor como um todo, que a gente do fisco não quer que o contribuinte fique emitindo múltiplos documentos para uma mesma operação, que a gente enxergue que isso traz transtornos diversos ao contribuinte, né? E não é essa a intenção. A intenção é que a gente possa ter no setor uma documentação fiscal uniforme,
o mesmo modelo de documento fiscal que possa ser utilizado pelo setor nas mais diferentes qualidades, nas mais diferentes dificuldades, tamanhos, portes do setor como um todo, né? Dando assim apenas um exemplo, a gente tem, por exemplo, o setor de produtor rural, né? Que a gente tem lá aquele cara da agricultura familiar, que tem um sítio pequeno e que trabalha ali com a sua família, numa produção restrita, né? E a gente tem no Outra Pronta aquele grande produtor, que a produção quase toda já vai direto para exportação, com negócio firmado em moeda estrangeira e tudo mais, né? Então a gente tem isso aí. E a gente tem hoje um documento fiscal que atende esses dois, né? Então acho que a gente conversando aqui e debatendo mais, a gente vai conseguir convergir para esse modelo de um documento único aí que atenda ao setor, tá? O Bosco, acho que a gente vai precisar de mais conversas, porque realmente, assim, esse documento foi apresentado, na minha opinião, a gente tem que pegar a opinião dos outros que estão com a mão levantada aí, para mim, tá muito longe do que a gente precisa. Se a gente for colocar só essa nota fiscal de condomínio que foi apresentada, eu sei que é uma sugestão, que a gente precisa conversar, que os setores precisam conversar, isso não atende nem 10% do que eu preciso, gente. Mas por Olha, isso, eu vamos passar a palavra ao Renato e Vamos passar a palavra, aí, senão... Renato, por gentileza. Renato. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo bem? Tá Sim. baixinho, mas tá bom, vamos lá. Esse microfone meu é um problema, né? Boa tarde, né? Eu queria parabenizar aí o Bosco, né, pela iniciativa, pelo trabalho. Sou também profissional na área contábil, Bosco, mas Está muito diferente baixo. Está muito baixo? Tá, Vou por tentar favor. aumentar aqui. Espera aí só um pouquinho, por favor. Tá. Se quiser passar para o Não, senhor melhorou, Luiz. Renato, vamos lá, pode dar Melhorou. sequência. Melhorou? Então, parabéns, Bosco, né? Eu também sou da profissional contábil mas diferente de você, eu não tenho tanto conhecimento aí nas ferramentas, né? Na criação de ferramenta. Desde então, eu estou construindo aqui na minha ideia, né? Vamos dizer assim, uma forma de poder agregar numa ferramenta, igual, por exemplo, você teve a iniciativa de apresentar. Concordo também com o Marcelo, por causa do dinamismo, né, do mercado, a ferramenta talvez esteja ainda um pouco distante, né, vamos dizer assim, do que a gente pode melhorar. Mas já é o início, né, eu acho que isso que a gente tem que valorizar. E, ao mesmo tempo, a ferramenta que eu utilizo aqui desde 2008, eu entrei em contato com o proprietário da empresa e eles se colocaram à disposição também para poder estar somando aqui, né? Então, assim, eu acredito que é mais na visão mesmo de uma praticidade e essas particularidades que o Marcelo citou aqui, eu concordo também, né? Porque é um repasse, né, dos serviços que estão sendo realizados em benefício da comunidade. Então, eu entendo assim que nós estamos iniciando, né? O Antônio Carlos também comentou aqui, mas é uma longa jornada aí para nós podermos alinhar essa ferramenta ou esse papel, esse documento fiscal. Eu queria fazer essa colocação e novamente, se quiser, o Antônio Carlos, eu reforço aqui o envio, né, do contato do pessoal lá do software, para que você possa também estar incluindo eles aqui no nosso projeto, aqui na nossa gestão de trabalho, no grupo de trabalho. Pois é, Renato, você pode colocar no chat aqui para mim, por favor? Coloco sim, coloco. Tá. Só um aviso, pessoal, eu coloquei no chat um link de compartilhamento, tá? Com esse arquivo que o Bosco enviou, que eu gostaria que vocês apreciassem, tá? E o link da gravação das nossas 2 primeiras reuniões, tá? Então tá lá no chat, se alguém tiver problema de acessar, pode me procurar no e-mail depois, tá bom? Tá ótimo, Godoy. Obrigado. Obrigado, Renato. Vou passar a palavra agora ao Luiz Afonso, por favor, Luiz. Tá mudo, Luiz. Tá mudo, né? Boa tarde. Primeira vez que eu participo. Bem-vindo. Eu tenho familiaridade, sou o líder da nota fiscal de energia elétrica e de comunicação. Então,
tem uma certa familiaridade com esses documentos de fatura, né? E eu acho que a gente tem que, antes a gente tem que ir por que nós estamos criando, por que a necessidade de criar essa nota fiscal para os condomínios? A necessidade é porque os condôminos, eu imagino principalmente comercial, porque residencial não tem interesse, eles podem optar, né, para ser contribuinte regular do IBS-CBS. Então, eu acho que o interesse vão ser os condomínios comerciais, né? E por que a gente vai criar esse documento? É porque os condôminos, as empresas, as lojas, elas vão querer se creditar desse valor pago a título de condomínio. Então, essa é a razão por que nós estamos criando esse documento, para que elas tenham crédito do IBS-CBS que eles vão suportar, né? Então, essa é a razão. Então, essa discussão que o Marcelo e o Bosco estavam tendo, a gente tem que ter nesse enfoque, tá? Quem é que suportou a conta de água ou de energia? Foi o condomínio, tá? O condomínio pagou para a companhia de energia elétrica. O condomínio se acredita daquele valor e ele se debita do valor, daquele valor para o seu condômino, que por sua vez vai se creditar. Então, esse é o motivo que nós estamos criando esse documento, que é para apuração dos condôminos e do condomínio, obviamente. Então, se o condomínio optar por ser contribuinte regular do ICMS, do IBS-CBS, essa é a razão da gente criar. Então, e esse documento ele tem que refletir isso, ele tem que dar crédito para o condomínio. Então, nesse sentido aí, tudo que é cobrado, que é tributado e cobrado do condômino, ele vai ser debitado para ele, para que ele possa... O condomínio vai debitar para o lojista para que ele possa se creditar. Então, esse é o nosso foco. Perfeito, perfeito. É isso que a gente está querendo também, tá, Ramos? Mas aí você imagina o seguinte: você compra essa energia, que é uma energia consumida privativamente por um lojista, vamos no caso do repasse do CBS, do IBS, por um lojista que tem energia na loja dele, que tem ar-condicionado na loja dele, que ele está usando, porque o shopping, o condomínio edilício comprou, mas quem está utilizando é ele dentro da loja dele. A Eu questão preciso é assim, cobrar isso dele individualmente também. sim, Eu tenho exato. uma A questão medição. Marcelo, a conta de energia, o relógio, ele está no nome ele é do condomínio ou ele é do lojista? Ou ele é individual do lojista? Isso aí muda tudo, né? Porque Não, se ele tiver, ele é do condomínio. ele é Nesse do caso é do condomínio. condomínio. Então, Quando está no próprio nome da loja, quando tem o relógio da loja, vai direto pro exato. lojista. Mas tem Então, casos que o shopping é centralizado, né? Ele recebe exato, toda a conta de energia e distribui de acordo com o consumo. Você tem um medidor, mas não tem uma cobrança exato. individual, né? Então, o condomínio a companhia de energia elétrica vai debitar para o condomínio o IBS-CBS. Isso. E nesse rateio de energia, sei lá, deve ter um relógio, imagino que tenha um relógio, né? Sim. Nesse rateio, nessa conta particular do condômino, ele vai ter que se creditar daquela energia, porque ele consumiu, ele vai querer se creditar. Então, Sim. vai ter que ter um débito também. Então, o condomínio se acredita da energia que ele pagou para a companhia de energia elétrica
e depois debita para o condômino. Então, esse é o mecanismo da apuração. Não, Então, perfeito, por não. isso. O que está faltando, na verdade, desculpe de interromper, está faltando, na verdade, é um documento que a gente consiga passar o condomínio ordinário, que é o condomínio geral para todo mundo, e tem aquela Mas despesa que é vai ter, nós vamos privativa. criar, vai ter, Isso, é Nós isso, é vai isso. ter. trabalhando aqui. Por por exemplo, Ah, eu cobro também IPTU do lojista, eu preciso também ter uma linha, porque o IPTU não é tributável, então eu preciso de um É, código para saída, porque o que foi mostrado. E assim, né, Bosco, não é uma crítica, é só um comentário de como a gente trabalha no setor, tá? Para mim, não importa tanto as entradas, para mim importa as saídas do que eu tô repassando para o lojista, que é o condomínio ordinário, condomínio privativo, IPTU, energia, coisas que eu cobro dele mas assim, separadamente. Marcelo, aquilo que for tributado é tributado, aquilo que não é Sim, tributado, é o isso, sequestro tribute de não tributado. Então, não tem perfeito. problema. Vai cobrar igual, só que não vai tributar. Um Isso, exemplo mas disso, assim, né, Marcelo, na conta de energia tem aquela contribuição da iluminação pública. Isso é É, repassado lá para o consumidor, mas não é tributado, sim, assim, tá? sim. Paulo, por favor, Paulo Matos. Opa, boa tarde. Deixa eu só Boa tirar tarde. uma dúvida aqui, talvez eu não esteja na mesma página que todo mundo, talvez seja até uma dúvida básica, mas o Luiz aqui tocou num ponto que o objetivo do documento é ter a possibilidade de geração de crédito para o locatário na hora do eventual pagamento do documento, liquidação do Isso documento. não estamos discutindo aqui locação, Paulo. A gente está é. discutindo Ou, aqui perdão, condomínio. perfeito, do condomínio, né? Aquela pessoa que está É, pagando lá a despesa fixa ou a despesa variável relacionada àquele condomínio ali. Então, assim, o condomínio hoje, pela lei, ele tem a opção ou não de ser contribuinte do IBS, né? Então, estou entendendo que, assim, obrigatoriamente, ou até para elucidar aqui a dúvida, a gente está discutindo aqui de condomínios que optem por ser contribuinte. Aqueles que não forem contribuinte, em tese, não estariam obrigados a emitir uma documentação fiscal. ô, Afinal de Paulo, contas, ele não a seria gente, contribuinte, é isso? a gente não é bem isso. É o seguinte, na Lei Complementar 214, ela ela estabelece que o condomínio ele vai ser um contribuinte, até ele faz uma ressalva lá quando a ser contribuinte ou não, mas vamos tratar aqui como contribuinte, tá? Embora não seja o termo exato lá que está lá na legislação. Mas o condomínio ele pode ter que recolher o imposto, ele pode optar por ser contribuinte, então isso aí é mediante opção dele, ou ele pode entrar numa regra do 80-20, né? Se até 80% das receitas, né, são repasses de taxas, das receitas do condomínio forem provenientes do repasse das taxas, não cabe imposto, né? Agora, se as receitas que forem fora do repasse das taxas, por exemplo, uma cessão de um espaço publicitário, alguma coisa desse sentido, né, forem maior que os 20%, aí essa parcela que ultrapassar os 20% seria tributada. Então, esse documento também vai servir para a gente saber ou não, saber enquadrar ou não o contribuinte, tá? Então, seria um documento para usar em todo o setor, tá bom? Perfeito, nesse sentido, no caso a exceção da regra 80-20, se eu não me enquadro nessa regra e 100% do meu faturamento é repasse de receita, aliás, repasse de custo condominial, e se eu não sou optante aí por ser contribuinte, em tese eu não seria obrigado a emitir uma nota. O Paulo, isso aí é discutível, tá? A gente quer implementar a nota no setor inteiro, porque o fisco ele vai ter que dispor de ferramentas para fazer as verificações fiscais, e se você não emitir documento nenhum, o fisco não tem jeito de fazer isso, né? Então, assim, a ideia nossa é implementar o documento para todo o setor, inclusive daquelas pessoas jurídicas, né, que não se enquadram ali nem como opção de ser contribuinte, nem na regra do 80-20. Certo, nesse sentido, só para minha última contribuição aqui, é que no caso dos encargos específicos, eles, na verdade, assim, o entendimento é que assim, o condomínio ele não tem lucro em cima da operação, ele simplesmente é uma entidade de repasse, porque fica melhor de
fazer a gestão dos recursos que se aplicam ao condomínio e ele cobra isso lá de uma pessoa que vai pagar a taxa do condomínio, seja ela pessoa física ou pessoa jurídica. No caso dos encargos específicos, que é essa água privativa, a luz privativa, apenas difere só a questão da medição, porque tem como medir individualmente. Então, continua sendo rateio, só que é um rateio proporcional àquele consumo que é efetuado e que é medido no relógio. Tem um relógio lá, por exemplo, no caso das lojas, tem um relógio em cada loja, e esse medidor, registrando água e energia, no final do dia é concentrado aí essa medição e é feito um rateio proporcional ao consumo de cada um. Mas no final do dia é um custo que entrou e um custo que está sendo repassado via cobrança lá de quem está usufruindo lá do bem ou da energia ou da água. Isso Perfeito. daí, assim, é só um exemplo, porque existem outros custos, como o Rimo lhe falou, que são adicionais. Por exemplo, às vezes você tem uma dedetização específica em uma determinada loja ou uma inspeção que acontece, que acaba entrando como outro tipo de cobrança. Por isso que ele deve ter falado aí a respeito dos 50 tipos de itens diferentes que possam ser repassados aí via critério de rateio específico lá do condomínio. E que, nesse sentido, a gente estava aqui conversando, a gente fez uma reunião prévia antes, cada empresa, digamos assim, tem uma nomenclatura diferente, mas que na natureza não difere tanto uma natureza da outra. E no nosso entendimento, é aquilo como o próprio Luiz falou, eu vou ter custo que vai gerar um crédito para aquela pessoa que está liquidando a nota, e eu tenho um custo que não gera crédito, como, por exemplo, o custo de folha de pagamento. Folha de pagamento não gera débito e crédito tributário. Então, ele vai ter uma linha lá específica, teria uma linha específica dizendo associada a um class trib, que não gera crédito nem débito tributário, no caso dessa despesa específica de folha de pagamento, assim como outras também que não gerariam crédito e débito tributário, claro, de acordo com a lei, não se classificassem para isso. Entendeu? Mas Entendi. é só o critério de rateio é diferente, porque um utiliza um coeficiente de rateio padrão, o outro utiliza uma medição específica, mas no final do dia é um critério de rateio porque não é cobrado margem de contribuição em cima daquilo ali que eu estou rateando no final do dia, porque eu não tenho lucro, é só um valor de repasse mesmo. No final do dia, eu repasso exatamente o que eu paguei lá para a concessionária de água, luz, eu repasso exatamente para aquela pessoa que está pagando o condomínio exatamente o que eu paguei na entrada desse bem, desse serviço ou qualquer outra coisa que eu venha adquirir. Isso. Aí, como assim, aproveitando o gancho para encaixar ali na fala do Luiz, tá? Esse valor que você pagou lá para o fornecedor de serviço, ele tem um imposto, né? Que faz parte daquele valor que foi pago. Esse documento vai permitir que o lojista lá, que está na ponta, de fato, consumindo vou falar que é energia elétrica, mas tem outros, é só um exemplo, tá? Que está Sim. lá consumindo aqui essa energia elétrica, ele possa recuperar esse imposto como crédito, né? Então, essa sistemática de funcionamento aí que estamos implementando aqui. Tá bom, Paulo? Beleza? Valeu, obrigado. Ô, Denis, por favor, com a palavra. Tá. Então, é o seguinte, tá? Tem esse caso do condomínio que presta serviços, tá? A gente pode usar como exemplo um shopping center que tem estacionamento e não terceiriza, né? O shopping tem os condôminos lá, mas tem um estacionamento que ele cobre todo mundo, inclusive dos condôminos. Isso é prestação própria, tá? Aí realmente não tem rateio, tá? Mesmo que esteja dentro da taxa, dentro daquele boleto condominial, porque você entrou aqui e usou tanto, tá? Isso é prestação própria. Ele vai ter que emitir documento fiscal, tá? Para estacionamento, e isso não vai, mesmo que esteja na mesma fatura, tá? Não cobra duas vezes, eu cobro só em um documento, mesmo que tenha em dois, tá? E eu posso cobrar em dois porque fala, eu quero, para você me pagar, você paga sempre na fatura, né? Mas o imposto, ele tem que estar na outra, tá? Na de ISS. Isso é um caso. Outro caso que eu vi que vocês estão analisando as entradas, né? O que que eu tive aqui de água, o que eu tive aqui de entradas imunizentas, o que eu tive de não tributado, tá? Só que é o seguinte, o que a gente vai tributar, na verdade, é
é que o fornecimento, quando se tem uma taxa condominial, isso está sendo equiparado a um fornecimento, tá? Então, eu vou ter um rateio, não precisa ser um rateio igual, pode ser rateio diferente, para depender das pessoas, né? Eu posso ter taxas diferentes lá, essa parte da água, posso cobrar mais de um, mais menos do outro, a eletricidade também, mais de um menos do outro, tá ok. Só que o que eu estou cobrando eu estou equiparando essa taxa condominial a um fornecimento próprio, tá? E isso vai dar crédito para quem está pagando essa taxa. Isso significa que eu não olho o passado, tá? Então eu não vejo se ele teve tributação no ano passado, tá? Se ele teve só entradas imunes e está cobrando uma taxa condominial, essa taxa é tributada, é um outro fornecimento, tá? E é o seguinte, é, mas isso significa que eu tenho que tirar os tributos? Não, eu tenho que mostrar os tributos também na taxa, né? Quando eu tiver lá a fatura, eu tenho que mostrar, porque o tributo, ele faz parte do valor total, tá? Eu somo no valor total. Então, quando eu tenho tributo ou não, isso vai alterar o valor total e eu vou cobrar na taxa condominial. Então, realmente tem que estar a divisão, tá? Mas isso não significa que o fornecimento, eu posso fazer uma parcela proporcional do que é tributado anteriormente e o que não é tributado, tá? Eu vou olhar a taxa condominial que eu estou cobrando desse condômino e vou tributar tudo, tá? O condomínio, então, o que o condomínio vai ter? Ele vai ter fornecimentos diversos, imunes e imunes, isentos e imunes, tributados, não, e nos que são tributados ele vai ter um crédito. No fornecimento da taxa, tá? Ele vai ter os débitos. No fornecimento normal de estacionamento, ele tem o débito de estacionamento com a alíquota total, da taxa de total. Ele pode ter um fornecimento imune ali, que ele faz algum fornecimento imune, sei lá. Ele faz uma venda de livros. Não caberia aqui, mas ele poderia fazer, tá? Agora, quando ele faz a taxa, isso é equiparado a um fornecimento normal, tá? É um fornecimento único normal e não tem caso de você fazer um rateio do que teve de entrada para tributação, parte desse rateio, tá? O rateio é o tributo inteiro. Beleza, Denis? Foi denso. Só para ver que, assim, o negócio não é simples. Para chegar num consenso de todo mundo que está nessa sala aqui, mais todos os setores, olha, não sei o que nós temos que fazer, viu? Estou tentando ajudar aqui, mas estou, assim, de novo, tô tentando simplificar. Hum, A gente precisa cobrar o que a gente cobra no boleto hoje do lojista, caso de shopping, falando especificamente, tá? A gente precisa continuar cobrando separadamente. Eu não posso chamar isso tudo de um condomínio como colocado no exemplo do Godoy, até porque tem vários tipos de rateio, tem condomínio fixo, tem, assim, se imaginar de contrato, tem, porque cada lojista quer de um jeito, e a gente tem que abrir mão, e aí tem uma série de coisas que a gente acaba fazendo. Então, o que eu cobro dele, eu preciso continuar cobrando. O que que eu cobro dele? Condomínio ordinário, que é o rateio do condomínio comum, é parecido com esse rateio que o Bosco mostrou, mas eu tenho outras despesas que eu preciso continuar cobrando, são as despesas privativas, que é justamente o que eu compro e que eu repasso pelo preço que eu comprei, mas eu cobro dele separadamente. Então, energia, água, internet, seja lá o que for aí. Basicamente isso. então, Bosco, novamente com a palavra, por favor. Tá. Olha, eu quando fiz esse modelo de nota de débito, eu me apeguei, ou seja, concentrei todos os meus estudos em cima do rateio de despesa normal, tá? Então, eu tenho começo, meio e fim aí. Eu tenho a prestação de conta, que faz parte do arquivo aí que vocês vão ter acesso e tudo mais. Agora, nada impede que essa nota de débito ela seja classificada entre rateio ordinário e rateio específico. Nada impede. Porque aí você tem o mesmo documento, porém, na hora que for emitir, você coloca lá, esse aqui é encargo específico. Então, quais são as fontes desse rateio? A energia, é água, é tal, qual é o valor bruto? Qual é o valor do rateio? O coeficiente pode ser diferente, não tem problema, tá?
Se é um percentual, por exemplo, em cima de sobrevenda, tá? Tem alguns, vamos dizer assim, locatários que pagam o condomínio em cima de um percentual sobre venda, também é a mesma coisa, ela estaria sendo aplicada. Eu acho que, nesse caso, é subdividir a nota. Então, eu classifico ela em que é rateio comum, rateio específico e recuperação de gastos, sei lá, outras despesas. Daria para fazer Sim, no mesmo documento. sim. E se você pudesse abrir, Bosco, o rateio específico, que a gente chama de despesa privativa, Sim, e a gente pudesse especificar o que a gente está cobrando, água, desinsetização, energia, tranquilo. que a gente pudesse ter códigos, que a gente pudesse cobrar essas despesas de forma segregada para o lojista também entender o que que a gente está cobrando dele. Tá, mas desculpa, Marcelo, vai estar segregado, vai estar separado. Na verdade, essa ideia de nota de débito, tá? Eu trouxe isso lá da década de 80, Sim, porque lá naquela época era emitido nota de débito, só que não era rateado, né? Ou seja, desculpa, não era discriminado fornecedor por fornecedor. Hoje, infelizmente, né, ou felizmente, vai ter que colocar fornecedor por fornecedor, porque senão como é que eu vou dar o crédito? Então, essa que é a diferença hoje. É aquele documento que existia lá atrás, sim. onde, onde o pessoal chamava de nota de débito, né? E depois entrou o boleto, substituiu a nota de débito, né? Só que hoje Mas, no boleto não cabe todas essas informações. Então, mas Bosco, assim, nós para tomarmos os créditos das entradas e cobrarmos o débito na saída, tá? Não precisamos ter isso demonstrado numa nota de débito. A gente tem esse controle na contabilidade, tem esse controle no CNPJ do condomínio edilício, que vai estar lá registrando todas as compras, não é? Não tem um site lá, consumo.governo.com.br, alguma coisa assim, sim, né? Lá vai estar mostrando o que que eu estou comprando e as saídas que eu tenho. Então, já tem esse controle lá dos débitos e créditos no site da Receita Federal e vai estar no site do Comitê Gestor. Eu não preciso ter um boleto especificando todas as minhas entradas. Eu preciso especificar no boleto as minhas saídas, o que que eu estou cobrando do lojista. E sobre essas saídas todas, eu vou cobrar o IBS e o ICBS sobre essas saídas, sem eu precisar ter o controle das entradas, porque as entradas, ele é muito abrangente para cada, imagina que todas as empresas têm o mesmo plano de contas, é uma coisa muito complexa você ter um plano de contas único para o Brasil todo. E cada eu empresa já tem o seu sistema, já tem o seu modelo, já tá rodando. E aí, pô, você vai ter que mudar porque não importa a entrada, importa a saída. O que a gente está cobrando do lojista é o que importa. E é sobre isso que eu vou estar cobrando o IBS, CBS também, porque eu vou cobrar o valor é, do preço mais o insumo, como está colocado na lei. E da mesma forma, quando eu for comprar os insumos e os serviços e a minha folha de pagamento, que não tem crédito, mas tudo que tiver crédito, eu vou estar lá no meu CNPJ controlando entradas e saídas no site do governo. Eu, O- o- eu entendi, Marcelo. Você tem Uhum. razão, tá? Eu pensei nisso também, tá? Eu acho que coloca lá a previsão do mês, valor X, e imposto Y, total a ser rateado é isso. Acabou. Ok. Beleza, mas o que pegou para mim, que eu ainda não tenho essa informação, tá? É como vai ser controlado. Então, se você não sabe como vai ser controlado, tá? Eu fiz analítico, tá? Eu Não, mas tratei cada tipo de entrada, tá? Com classe IB diferente, com isento e tudo mais. Porque sim. se o crédito for gerado por classe IB, tá? Vai ter que ser assim. Se o Mas isso, crédito for isso, isso gerado já só pelo está. total, tá? Não, Então, tranquilo, Bosco. É que isso já está identificado pelo próprio comitê gestor. Vai ter um local que, quando o CNPJ for colocado na nota de compra, vai aparecer o CNPJ
do condomínio edilício que vai estar cobrando essa despesa depois. Então, isso já está controlado, os débitos e créditos, no próprio site do comitê gestor. Inclusive, está lá na cartilha 1, 2, que o comitê gestor lançou, que fala explicitamente isso. Você vai ter lá todas as entradas, todas as saídas e vai se creditando e debitando. E lá o controle de entradas já vai estar lá. Vai estar O lá que na eu apuração preciso assistida. Isso é vai esta vai apuração estar lá. assistida. E aí, Então, quando eu emitir essa nota, também vai estar nesse, E nesse, entra como nesse um débito site lá na apuração assistida. Perfeitamente, perfeitamente. mas É isso, não precisa ter um outro controle, uma nota que tenha todas as entradas. Eu preciso de uma nota que tenha saídas, e essas saídas vai estar linkada lá no CNPJ da saída dessa despesa também no site do comitê gestor. Por isso que pode para ser. nós, assim, para mim, essa nota fiscal, ela seria simplesmente uma nota fiscal que teria condomínio ordinário, que é o condomínio rateável, e aí ele pode ser rateado por metro quadrado, por CRD. Cada condomínio tem um jeito de ratear, depende de como ele nasceu, depende de como ele está hoje. Depois você vai ter as despesas privativas, que vai ter energia, água e etc. Vai ter impostos e talvez tenha algum desconto, alguma coisa assim. Basicamente é isso que a gente precisa, uma nota de saída, como é a nota de débito hoje, só com as saídas. Eu acho E que de Entendi. novo, assim, né, a Godoy? gente, Isso tudo vai estar linkado com o controle da receita lá no site, lá naquele site que vocês já lançaram, que já está lá entrando todas as notinhas e todas as entradas, notas de entrada e notas de vai da, saída. da apuração assistida. É que, Isso, é tá que Eu tudo lá. a nota fiscal, tá, que vai estar registrada lá no comitê gestor, na compra, tá, ela está 100%. Na hora, e você vai pegar aquele 100% e vai subdividir lá para 200, 300, Isso, 400, tá? isso E mesmo. aí o cruzamento dessa informação, tá, que, ao meu ver, tá, fica um pouco mais complicado. Por isso que eu fiz analítico. Mas isso é uma visão minha, tá? Eu Porque na acho que também do jeito que você verdade, está falando funciona. é, Agora, eu não sei como lá internamente no comitê gestor, como é que ele vai fazer esse cruzamento. A Porque gente vai tem, ter que fechar 100% do valor. é, a gente fecha. tem colegas, Bosco, que estão trabalhando exatamente com isso. Eu acho que se for desejo do grupo, a gente pode chamar esses colegas aqui para explicar para a gente em detalhes como isso está sendo feito lá, tá? Tá. A gente pode chamar eles aqui para dar essa visão para a gente. Mas, em linhas gerais, é isso aí. A gente tem lá na apuração assistida as aquisições, vão tudo cair lá, e os fornecimentos também vão cair lá. E o sistema da apuração assistida vai enxergar o que é tributado, o que não é tributado, fazer É uma isso. compensação daquele débito, se já gerou crédito, se não gerou. Esse crédito aqui, de onde que ele vem? Vem desse fornecimento aqui. Essa amarração toda vai ser feita lá nesse sistema nosso de apuração assistida, tá? E aí, Beleza? né, Godoy, só complementando, estando lá as entradas e as saídas, tá? Eu não preciso ter uma outra nota que mostre todas as minhas entradas, porque você já tem essa Não, informação lá no meu já CNPJ. tem lá e a gente não pode duplicar também, né? Se quiser Isso, é ficar, isso, é dentro ficar isso. com E um pouquinho aí, mais eu só débito vou que ter uma deveria. nota de saída que vai mostrar de novo, condomínio ordinário, condomínio privativo e impostos e descontos. Deixar o Fábio falar um pouco aí, que eu já falei demais aqui, então já estou precisando até de uma aguinha aqui, viu, Fábio? Valeu, Marcelo. Fábio Fernandes, por favor. Obrigado, pessoal, pela oportunidade. Fábio, da Terral Shopping de Goiânia. Na verdade, acho que o Marcelo e o Antônio Carlos acabaram chegando num consenso na parte final da fala de vocês. Eu ia falar exatamente isso, e o Antônio Carlos até falou agora que duplicaria a nota, né? O que eu ia falar aqui, a parte da entrada, né, mesmo sendo uma atividade de condomínio, ela não muda do negócio, aquilo que eu vou comprar que vai me gerar crédito, independe se eu sou um condomínio contribuinte, se eu sou uma transportadora, se eu sou um varejista, né, ou um atacadista, indifere, aquilo que eu for comprar, se tiver na classificação tributária que vai me gerar crédito, o condomínio vai gerar crédito. O importante é a gente ter, né, um modelo de documento de saída, como o Marcelo falou, onde eu tenha a possibilidade de discriminar tudo aquilo, né, que a gente acabou de discutir, tudo aquilo que eu vou cobrar
do meu condômino, né? Nós estamos falando de shopping center, que seriam meus lojistas, os condôminos. Então, eu tenho que discriminar o IPTU, a água, a energia, né, gastos com pessoal, né, em cargos sociais, etc. E aí cada um, aí na reunião que a gente teve falando de shopping center, a gente, mas tem alguns que gostariam de colocar de uma forma mais aberta, outros gostariam de colocar de uma forma mais sintetizada. Obviamente que vai ter que ter um nível de abertura suficiente para classificar aquilo que é tributável e aquilo que não é tributável, porque tem despesas que eu vou cobrar que não entra, né? Uma taxa, alguma coisa. Alguém citou um exemplo agora há pouco. É uma despesa que não teria incidência de IBS-CBS, mas eu gostaria de discriminar para o meu condômino. Então, ali o meu sistema, o meu RP, vai me dar a minha possibilidade de fazer um depara, né? Fazer a classificação adequada para separar. Mas o importante é que a gente tenha a possibilidade de expandir ao máximo de itens possíveis de acordo com o negócio, de acordo com a necessidade do negócio, de forma que cada um possa fazer a sua classificação e emitir essa nota de saída, seja ela de uma forma mais sintetizada, seja ela de uma forma mais analítica, mas de forma que atenda o setor como um todo. Era somente isso, mas só para sintetizar o que vocês acabaram de falar, mas no final. Obrigado, pessoal. Valeu, Fábio. Obrigado. Temos aí inscritos na fila. Agora o Denis, por favor. Então, a ideia da nota fatura, tá? Ela era mais para mostrar qual é o rateio das entradas, tá? Que era água, que é o que um boleto de condomínio tem hoje, né? Muitos dos itens são entradas ali, tá? Por isso que a gente pensou em fazer notas faturas. Quando a gente fala em olhar mais as saídas, tá? Os fornecimentos tributáveis e que a saída é do condomínio, que o condomínio é um fornecedor normal, ele emite o documento normal. Então, tem itens tributáveis e não tributáveis, né? O condomínio ele pode fazer qualquer coisa, tá? Não tem limitação. Então, ele pode vender bens, pode prestar serviços, e os bens que ele vende pode ser tributado ou ter redução de alíquota, né? Ele pode vender um bem ali que não teria tributação. A ideia agora dos novos tributos, tá? É ter nota para tudo. Isso até é reclamação de alguns contribuintes que nunca emitiam nota para serviços não tributados anteriormente. Bancos nunca emitiam nota para, nunca emitiam NFE na venda, quando você fazia uma venda de um bem, né? Porque eles são tributados só pelo ISS. Eles não eram tributados pelo ICMS quando vendiam um bem do tipo imobiliário. Agora eles precisam fazer uma nota de venda, né? A gente vai ter que dar um jeito para eles emitir essa nota. Então agora todos os fornecimentos, eles são com documento fiscal, tá? Então os fornecimentos de vocês, eles teriam um documento fiscal que é que para esses casos, tá? Se a gente não olha mais o passado também, vocês vão falar, né? Então não vamos colocar os itens lá que tem no boleto, tá? Se eu não preciso mais discriminar esses itens, tá? Então eu não preciso mais de uma nota tão complexa como é a nota fatura, tá? Se é só para pôr a taxa condominial, eu posso aproveitar um documento mais simplificado, né? Eu faço um documento com um item só, que seria a taxa condominial, né? Aproveito os documentos já existentes, vocês emitem só a nota com esse valor para o condômino e pronto, tá? A ideia da nota fatura era para ter todos os itens, discriminar tudo, e mostrar como que foi o rateio, tá? É, como, como se eu pegasse todo esse rateio ali e discriminasse para o condômino o que eu estou cobrando, tá? Então eu precisaria ter o passado. Se a gente partir para a ideia que não precisa mais, que a gente vai fazer um, olhando só para os fornecimentos, então vai ter documentos normais de fornecimentos, tá? Que são tributados pela alíquota normal, e vai ter o documento com a taxa condominial, que é as aquisições que o condomínio teve e está repassando para os condôminos. Esse documento, que é um item só, que é só de taxa condominial, e no nosso passado, eu posso fazer um item de NFE, um item de NFSE, né? Que eu pego uma nota hoje, só crio um item novo, né?
Eu falo, ó, taxa condominial, e pronto, tá? Daí eu não preciso fazer toda uma nota, que eu tenho que pegar todo o passado e colocar em vários itens, colocar certinho cada item, quanto que foi de cada pessoa. Eu não, posso só, coloco o item só taxa condominial, coloco o valor da taxa condominial para saber quanto que é a base de cálculo, ter a alíquota e calcular o tributo, tá? Se for partir para esse caso e não olha mais passado, então a gente não precisa nem colocar todos os itens, não precisa nem criar um documento tão complexo. A gente pode usar o documento antigo e criar um item novo. Mas qual documento antigo, ô Denis? Então, ó, se for usar NFSE, tá? A gente só precisa criar um código NBS ou um código simplificado, né? Mas aí só tem um item, né? Não tem como Isso. discriminar duas despesas de ordem diferente. Não, então, Você vê como viável? não, daí o item seria a taxa condominial, né? Para tributar. Não, mas aí eu preciso cobrar taxa também privada, eu preciso cobrar energia, eu preciso dizer para o lojista que eu estou cobrando. Não posso botar num único item da nota fiscal chamando de condomínio e lá dentro tem várias coisas que ele precisa saber que ele está pagando, né? Exatamente, não faz. Nesse caso, ele ia ficar com esse documento que você está sugerindo e ainda um outro mais para as outras cobranças, para Aí não faz fechamento, sentido. né? Então, assim, dentro do contexto, talvez seja insistir um pouco mais nessa vertente. E, assim, e a classificação, acho que está faltando entendimento da classificação do que vai ser tributado ou não na saída, né? Eu acho que é esse que está incomodando, que parece que eles querem, persistem na ideia de demonstrar para aquele condômino tudo que está sendo cobrado naquele boleto, também a taxa condominial. Eu acho que é isso, né? E, assim, todo mundo começar a entender e conceber que contribuinte é não cumulativo, né? E essas situações todas, isso foi cobrado para frente, você tem direito ao crédito lá de trás, dentro da entrada tributada. Mas, assim, é para amadurecer mesmo, Denis, é só assim, né? E essa possibilidade que você aventou, acho que é uma coisa bastante simples, é só a taxa condominial, né? Com o documento para cobrança do IBS, né? E aí teria que ter um outro documento para chegar ao valor total a ser cobrado ao final, né? Acho que essa o... Mas, assim, o setor tem que decidir sobre isso, né? Não, rapidinho, só para não perder o bonde aqui, tá, Godoy? Vamos lá, irmão. É possível, em que pese na FSE a gente só tem um item, é possível que a gente crie um grupo multivalorado para que a informação seja destrinchada. Por exemplo, na locação de bens móveis, a gente criou um grupo específico onde será o objeto da locação, ele pode ser destrinchado pelo emitente do documento, tá? Então é possível se cobrar um valor único, seria uma mesma operação, mas dentro do documento, se for o caso, se destrinchar todas essas taxas, enfim. Tá? Então seria possível Isso é essa interessante, hermano. Isso é interessante. Se é possível você destrinchar isso numa nota fiscal de serviço, para nós seria, assim, não precisaria ter uma nota específica. O que eu preciso é justamente isso, é botar um valor e destrinchar ele em 10, 12 pedaços, para dizer para o lojista, ó, isso aqui é isso, isso é isso, isso, isso. Mas o Class Trib de saída é o mesmo para tudo, não Isso, tem é o diferença mesmo. no Class Trib. A operação em si seria uma mesma operação, É né? a mesma operação, Daria eu só preciso dizer isso, para ele o que que eu estou cobrando, para ficar isso claro para o mesmo. lojista o que que ele está recebendo. Isso. Perfeito. Mas Se resolveu tiver o uma problema, forma né? de fazer isso na nota fiscal de serviço, seria melhor, viu, Godoy? Mas a gente tem que ver se encaixa bem no modelo que a gente tem hoje na legislação, daquele, por exemplo, do 80-20, que tem uma parte tributada, outra parte isenta, e você não vai ter tudo no mesmo class trib, né? Você vai precisar de itens com classificação tributária diferente no mesmo documento, né? Porque vai ter parte tributada e parte não tributada ali compondo aquela mesma operação, né? Mas eu acho que a gente está aqui um pouco avançando na frente do estágio atual que a gente está. Eu acho que a gente precisava conhecer melhor o documento e a demanda do setor para depois a gente ver onde isso encaixa melhor, né? Se a gente vislumbrar lá na frente que, olha, não precisa ter classificação tributária diferente, pode ser uma coisa só, vamos fazer uma coisa mais simples, aí pode partir para essa ideia do Denis aí, do Emmanuel, de a gente utilizar a nota fiscal de serviço, mesmo expandindo aí os itens, né? Pode ser viável, mas pode ser que a gente perceba também que não, vamos precisar de classificações tributárias diferentes, tem essa peculiaridade aqui do setor que a gente precisa atingir,
e vamos criar um documento específico para o setor, né? Vamos ter, talvez, não sei, na reunião anterior foi trazido para a gente que tem uma parcela do setor que são contribuintes que em situação econômica mais frágil, né, que precisaria talvez de uma ferramenta de assistência para emissão desse documento, né, por causa da informalidade ali do setor. Então, nesse monte de coisas que eu falei aqui agora, eu acho que a gente precisaria fazer o seguinte, gostaria de dar o seguinte encaminhamento. As empresas, né, poderiam trazer para a gente uma versão construída, pode ser em cima desse documento que o Bosco apresentou, pode ser que vocês utilizem ele como base, que eu considerei que foi uma boa base inicial para a gente escalar em cima, né? Ou não, vamos trazer um outro documento, mas a gente precisaria que vocês trouxessem para a gente, né? Para a gente conhecer melhor o negócio, para a gente poder estruturar esse negócio de vocês em um documento fiscal que atendesse, todo o setor, tá? Então, eu queria ver com vocês, é interessante que vocês formem um grupo das empresas para debater os assuntos entre vocês, e a gente tem um grupo nosso do Fisco que está trabalhando nisso, mas talvez seja interessante vocês terem um grupo das empresas também. E eu queria combinar com vocês de, na nossa próxima reunião, deixa eu abrir o calendário aqui, a gente pudesse, quem sabe, já vir com isso, assim, a gente Mais pudesse adiantado, vir, né, Bosco? Né, Godoy? Aqui, ó, a próxima, peraí, Dia 30? a próxima segunda é 30, né? A próxima segunda é 30. Vocês acham que consegue que a gente se reúna de novo na segunda-feira, em cima de algum modelo aí que vocês possam trazer para a gente? Eu posso trazer meu condomínio, eu moro em prédio aqui também, mas é residencial, não sei se vai aplicar muito para o setor, mas eu trago ele também. Não sei se vai agregar muita discussão, mas a gente tem uma ideia aí, não sei. Tá? Então, vamos trabalhar com essa meta, Godoy, de trazer na segunda-feira, tá? Eu vou reunir com o pessoal do setor aqui, tem alguns representantes aqui. Eu posso sugerir uma coisa? Alguém de vocês cria um grupo no WhatsApp, coloca no link aqui agora, aquele link de acesso para o pessoal das empresas. A gente do Fisco não vai entrar para vocês terem uma maneira de comunicação que fica muito focada aqui na reunião, né? Um não tem um contato com o outro, fica difícil de organizar. Se alguém de vocês das empresas puder criar aí agora um link no WhatsApp, colocar aqui no chat, tá? Esse link de acesso para as empresas montarem o grupo das empresas pode ser uma estratégia viável, tá? Será que precisa, Marcelo, considerando que a gente já tem aquele grupo de trabalho lá com a associação? Não sabia. Nós temos um grupo de trabalho dos shoppings. Isso. Então, eu acho que então, quem das empresas não está nesse grupo de trabalho, tá? Como é que eles fazem para entrar? Marcelo, Fábio, como é que faz para entrar? Nós vamos levar o assunto com eles essa semana. Eu vou pedir para o pessoal marcar uma reunião. A gente vai falar com eles essa semana sobre essa reunião e a gente tenta voltar no dia 30. Se nós não conseguirmos no dia 30, tá, Bosco? Godoy, pô, agora eu comecei a te chamar de Bosco. Godoy. Se a gente não conseguir dia 30, eu te aviso para a gente fazer na outra segunda, então. Perfeito, então. Mas vamos tentar fazer essa semana. Eu vou deixar... Isso, vamos tentar adiantar, desculpa, Godoy. Tá? Eu vou deixar a reunião marcada, vai estar na agenda de vocês, tá? E havendo necessidade, a gente cancela, vou ficar com o retorno de vocês. Como é que o pessoal, eu perdi aqui, como é que o pessoal das empresas que não está no grupo de vocês, que quiser compor o grupo, como é que eles vão fazer? Pode me mandar um e-mail, quem não está no grupo e quer participar do grupo, mas é um grupo específico de shopping que a gente tem, tá? Se alguém quiser, pode me mandar um e-mail, colocar o e-mail no grupo aí, mas é um grupo específico de shopping, tá? Que é condomínio comercial, né? Tá, mas a gente
a gente vai ter uma versão expandida disso aí, né, Rímulo? Que a gente vai ter que Sim. agregar os outros segmentos também no final das contas, ok? Se alguém mais quiser participar, a gente faz a reunião com shoppings e eu faço uma reunião com as outras pessoas que querem participar, até da evolução aí, como é que evoluiu. Você pode colocar o e-mail nesse chat mesmo que eu chamo todo mundo. Beleza, então. O Luiz Afonso está pedindo palavra. Por favor, Luiz. Só para orientar, para vocês terem ideias, né? Dá uma olhadinha no portal dos documentos eletrônicos ali, tem o layout da NF3E, que é a nota de energia elétrica, tem o layout da NFCom, que é a nota de comunicação, tem o layout da NFAG, que é a nota de água, e tem o layout da nota de gás canalizado, que eu imagino que é um documento bastante aderente com a necessidade de você, resguardando as especificidades de cada negócio, né? Mas assim, para ter uma ideia, né, de como é que os outros setores estão funcionando. Luiz, assim, Godoy, eu acho que faltou isso. A gente demonstrar as coisas prontas para ele nesse sentido, entendeu? Uma apresentação curta de qualquer um desses documentos, no detalhe, a gente entra no detalhe do item de cada uma dessas notas faturas, aí esclarece, né, as classificações e o que leva a tributar ou não leva a tributar. Acho que aí ficaria bem mais fácil, mais digerível para eles que estão conhecendo agora a possibilidade de uma nota fatura, entendeu? Pode ser, eu isso, entendeu, eu posso Godoy? fazer essa apresentação na próxima segunda, o Marcelo Bosco. A Seria gente pega bacana. e faz essa apresentação, e isso serve de insumo para vocês, e em 15 dias nós voltamos com a proposta de vocês, pode ser? Pode ser. Então, na segunda que vem, eu vou marcar aqui, vou deixar essa agenda que o João sugeriu, que foi muito, muito, muito pertinente essa sugestão Sim. do João. A gente faz uma apresentação de vocês, eu acho que eu vou fazer da nota de água, tá? Que eu sou mais familiarizado com ela, mas a gente tem colegas especialistas em todos os documentos aqui. Se precisar, a gente vai saber também. Aí faz aquela indicação, né, Godoy, daquele item que é tributado, do conceito de C-Class e do C-Class TRIB, né? Do que não vai ser tributado, classifica como não tributado, o que é tributado vai ser classificado como tributado. Acho que a partir desse insumo, eles vão digerir melhor. Tá, beleza. Aí eu vou convidar o Capela também, ele projeta o layout, dá uma explicadinha no layout para o pessoal, a gente faz uma parte mais teórica, uma mais prática, assim, para dar uma movimentada aqui na reunião. Na próxima segunda, dia 30, tá?